Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e desta feita vamos conhecer a Associação Amigos de Grande Idade, Desenvolvimento e Inovação. Uma associação que tem já 10 anos de existência, portanto, muita história para contar. Realiza várias atividades, nomeadamente naquilo que é o seio dos nossos lares de idosos, também trabalhos científicos e congressos que visam debater esta questão do envelhecimento ativo e depois como é que o podemos ou não, de facto, promover. Em resultado disso, e pensando até no último congresso que realizaram, produziram este livro, Repensar o Envelhecimento em Portugal. É um livro que nos retrata aquilo que foram as intervenções dos diversos oradores neste congresso. Tem também prefácio do atual Presidente da República e ainda também do atual Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes, onde diz que de facto é preciso repensar esta política e é preciso fazer algo mais. Mas será que se tem feito alguma coisa? Bom, é isso que vamos perceber com o meu convidado de hoje, Rui Fontes, que é precisamente o presidente desta Associação de Amigos de Grande Idade, Desenvolvimento e Inovação. Rui, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E eu queria perceber quando é que nasceu esta associação e porquê. Bom, a associação tem uma origem no trabalho que se desenvolveu num lar de idosos. Eu fui para diretor técnico de um lar de idosos, sem perceber nada do que seria esta área, era enfermeiro de carreira, e percebi que por pouco que se fizesse dávamos nas vistas. Toda a gente nos seguia e achavam que fazíamos coisas extraordinárias. Começámos a perceber que, afinal, o que nós sabíamos era nada. Ou seja, sobre envelhecimento, que é o que se passa, infelizmente, no nosso país. Sabe-se pouco. Mesmo hoje, o nosso sucesso, se calhar, é continuarmos a considerar que não sabemos nada e que todos os dias temos que aprender, especialmente com as pessoas idosas. Mas desenvolvemos a associação para partilhar os nossos conhecimentos, desconstruindo muita coisa, questionando aquilo que se fazia especialmente na institucionalização, e hoje o nosso sucesso deve-se a este desconhecimento, a esta procura constante e interessada de novas formas de intervirmos, de cuidarmos das pessoas idosas, e deve-se também essencialmente a um fenómeno extraordinário, é que toda a gente fala em envelhecimento, temos centenas de entidades a falar de envelhecimento, mas raramente se fala no envelhecimento institucionalizado, no drama dos nossos lares, do drama dos nossos cuidados institucionais, do drama dos domicílios, do abandono, dos crimes, da ilegalidade, etc. E se calhar, como nós falamos nisto, somos mais procurados e somos praticamente os únicos que questionamos estas questões. Também de uma forma diferente, que nós julgamos muito importante e muito interessante. Nós não queremos e não temos capacidade de resolver este problema. Não vamos mudar a sociedade, não vamos mudar as mentalidades em poucos anos, mas vamos pelo menos atenuar as dificuldades e as infelicidades. E, portanto, tentamos chegar ao interior destes lares e deste espaço nacional de uma forma positiva, tentando dizer, pode-se trabalhar de uma maneira diferente, pode-se cuidar de pessoas idosas de uma maneira diferente e com novas intervenções. E, portanto, no fundo é este o nosso espaço, para além de desenvolvermos uma grande atividade na área da investigação, com acompanhamento de muitos trabalhos académicos, na área da intervenção junto dos grupos parlamentares e de algumas entidades oficiais e na área dos eventos. A formação é o nosso sustento, ou seja, para isto tudo é preciso capacidade financeira, nunca recebemos um subsídio, nem temos muito interesse em receber, ficamos sempre muito dependentes e gostamos de viver com os nossos meios e desenvolvemos muitos cursos de formação com muito êxito, felizmente, que nos garante essa sobrevivência financeira e esta possibilidade de nos divertirmos a construirmos alguma felicidade às outras pessoas. Muito bem, olhando para o nome da associação, achei curioso o facto de ser Associação Amigos de Grande Idade e depois Desenvolvimento e Inovação. Porquê este nome? Porque, de facto, na área do envelhecimento, especialmente nesta área da institucionalização, tudo é desenvolvimento e inovação. Nós começámos a perceber que
A investigação existente e produzida é muito pequena para nós aplicarmos na prática. Mas há muitas indicações, muitos documentos, estudamos muito, temos muito cientista e muito académico a produzir informação sobre envelhecimento e, portanto, o que nós pretendemos é inovar. É inovar e desenvolver, especialmente as capacidades dos técnicos que trabalham na área do envelhecimento, dando-lhes possibilidades de eles perceberem que há novas formas de abordarem algumas questões, que hoje há uma transformação séria e radical nos cuidados a pessoas idosas no nosso país, que é, nós tivemos e temos ainda hoje uma insistência de um modelo de disfuncionalidade, ou seja, cada vez que nos entra uma pessoa num lar, cada vez que entra uma pessoa no sistema de cuidados, passada uma semana está mais disfuncional, a primeira coisa que se diz à pessoa quando entra é: uma cadeira de rodas, dá-se-lhe uma cadeira de rodas e uma fralda. Portanto, nós inovamos dizendo, se calhar não é assim. Podemos não ter muita evidência científica, mas se dermos uma cueca-fralda, funcionalizamos mais do que uma fralda. Se não dermos a cadeira de rodas e se dermos um pequeno apoio com um braço amigo, se calhar a pessoa consegue fazer as coisas essenciais. Bom, consideramos que isto, para além da investigação produzida pelos nossos académicos, é inovação e desenvolvimento de uma área em que tudo é quase inovação e desenvolvimento, felizmente. Há pouco, quando falava da ação da associação que vai por este país fora, olhando para as instituições, falava em situações complicadas que encontram. Olhando para aquilo que a associação foi fazendo ao longo destes 10 anos, como é que é o panorama daquilo que encontram nos nossos lares? Eu, infelizmente, costumo utilizar em alguns congressos algo que é muito provocador. Aliás, o nosso modelo é de provocar. Às vezes, provocar até demasiado, que é para despertar a discussão, para despertar também a curiosidade das pessoas. Exatamente. E costumo dizer uma coisa que uma vez ouvi de uma pessoa também muito polémica, que é o Dr. Marinho Pinto, que dizia que o Marquês de Pombal, se descesse à Terra atualmente, via que havia muita inovação, muitas luzes, muitos carros, muita evolução, mas se entrasse num tribunal, achava que estava no tempo dele. Eu costumo dizer que se ele fizesse isso em relação aos lares, também achava que estava no tempo dele. Temos exceções extraordinárias e trabalhos magníficos nos 3.000 lares legais e nos 3.000 lares ilegais que existem em Portugal, nos 6.000 ou 7.000 lares. Mas a situação ainda é muito dramática e muito conservadora. E não tem tendência a evoluir por algumas razões que são estruturais, e essas razões são um bocado da legislação, um bocado de ser bom ou ser mau é indiferente para o sistema. Portanto, as comparticipações, o financiamento, a divulgação, o apoio até das entidades oficiais, é indiferente sermos bons ou sermos maus. Não temos indicadores para nos medir, portanto ninguém sabe se é bom ou se é mau. O indicador é algumas reportagens que são feitas em lares em que as pessoas estão todas a rir e estão todas muito satisfeitas e achamos que aquilo é muito bom. Não sabemos, ninguém mediu a dor, ninguém mediu a funcionalidade, ninguém mediu a satisfação, portanto não sabemos. Mas, portanto, não fazemos essa distinção entre a boa prática e a má prática, não é? A legislação também não é muito favorável a fazermos essa avaliação e, portanto, estas são questões estruturais que nós não conseguimos resolver, mas depois há questões conjunturais que nós podemos intervir. É esse o espaço da associação. É dizer aos diretores técnicos que não basta ser enfermeiro, ser médico, ou ser assistente social, ou ser psicólogo para ser diretor técnico. É preciso saber alguma coisa de envelhecimento, para ser diretor técnico do lar, porque para ser diretor técnico das crianças, de uma creche, também é preciso saber alguma coisa do crescimento e das crianças. Aqui é preciso saber alguma coisa de envelhecimento e que depois há pequenas coisas que mudam tudo. Mudam tudo. O cuidado e o tratamento dos recursos humanos, das equipas de recursos humanos, um dos graves e gravíssimo maior problema em lares de idosos e neste tipo de cuidados e de instituições, que é nós queremos ter pessoas a cuidar de pessoas idosas, em que precisam essencialmente de afeto, de pele, de toque,
e as pessoas, as cuidadoras que nós temos para fazer isto, nós tratamos-las mal, eventualmente. Não lhes permitimos nada, se atrasam a gente faz o processo disciplinar, se não percebem alguma coisa a gente dizemos que andou a mentir e que andou a levantar problemas e conflitos, e raramente reunimos com elas e ouvimos a sua opinião, e portanto nós queremos que cuidadoras maltratadas cuidem bem das pessoas idosas. Isto é dramático. Isso é contraditório. É dramático porque em lares de idosos ninguém quer trabalhar. Portanto, nós quando fazemos um concurso e abrimos seleção para o lar de idosos, as pessoas dizem, num lar não. Se fosse na secretaria ou se fosse no hospital, vá lá, consegue-se trabalhar. Agora, num lar não. Um lar tem um estigma, tem um preconceito muito grande. Então são pessoas humildes, pessoas com pouca formação académica, pessoas que têm alguma dificuldade, que têm uma característica. São essencialmente mulheres. E esse facto, quer queiramos, quer não, dá uma capacidade de intervenção e de afeto maior, porque são cuidadoras que já cuidaram dos filhos, dos pais, dos avós, pronto, e que já nascem. Há quem diga que o ventre dá esta capacidade das pessoas, das mulheres, cuidarem dos outros de uma forma mais afetiva. Mas temos estas mulheres, estas pessoas, e tratamos-las mal, tratamos-las, não lhes damos formação, não falamos com elas, não lhes damos valor, não lhes damos autoestima, e tratamos-las como pessoas da limpeza. E depois queremos que estas pessoas façam esse afeto e criem. Portanto, o que a Associação faz é esta intervenção. Gostamos muito de ir aos lares e de estragar aquilo tudo. sabendo que as pessoas idosas melhoram um bocadinho de qualidade de vida. Sabemos sempre isso. E, portanto, é isto. Agora, a situação, de facto, é muito má. Os indicadores dizem-nos que cada vez há mais lares ilegais. Há quem diga que é por causa da legislação ser apertada. Nós não achamos isso. Achamos que pode haver alguma inflexibilidade da segurança social. Mas é necessário que a legislação seja assim, senão tínhamos lares em parques de campismo. Portanto, isto é mesmo assim. Mas os lares ilegais andam por aí. A cidadania não consegue combater isto. Nós, quando vimos uma reportagem numa televisão de um lar ilegal, ninguém fala, ninguém diz. Tem que lá ter o médico, tem que lá ter o enfermeiro, tem vizinhos, tem os filhos dos residentes que lá estão. Portanto, ninguém destas pessoas, não é, denunciou a ilegalidade do lar. Portanto, somos todos coniventes com estas situações. Isso, talvez, Rui, porque a falta de lugares também é tanta que depois as pessoas veem-se, por vezes, obrigadas a ser coniventes com esta situação de ilegalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Está determinado um preço mais ou menos médio para cuidar de pessoas idosas em Portugal, que, por exemplo, no setor privado é impossível de se conseguir e de se garantir, que é os 950, 980 euros. Ora bem, o setor privado, com as exigências que tem de lei, mesmo que queira ser honesto, tem muita dificuldade em ser honesto, porque 980 euros, com os encargos dos trabalhadores e dos rácios que são necessários, com a segurança social, com toda a panóplia de exigências, que são algumas delas talvez discutíveis, não é? Não conseguimos, não se consegue cuidar das pessoas por esse valor. O setor social também tem essa dificuldade, não é? E, portanto, há aqui essa realidade. A realidade de que as famílias também não têm capacidade e os filhos não podem ser condenados por esta incapacidade financeira que eles não conseguem resolver. É óbvio que há hoje modelos que nós podíamos implementar que resolvem algumas situações. Sabemos que grande parte das pessoas idosas abaixo do limite de pobreza no nosso país é detentora de bens e valores, que deixa de uma vida inteira aos filhos e aos netos, que por sua vez não cuidam deles. Portanto, sabemos que esta realidade também existe, não é? Portanto, havia aqui algumas formas de intervenção que podia atenuar esta dificuldade. E dessa forma também minimizar o distanciamento que vai entre quem tem posse financeira e, portanto, pode ter uma velhice muito bem cuidada e quem não tem já sabe mais ou menos o cenário triste que o vai esperar. Exatamente. E é mesmo assim. Mas temos ainda uma situação que talvez seja mais interessante nós divulgarmos para as pessoas poderem começar a tomar consciência desta área, que tem tendência a evoluir, porque a questão é, o envelhecimento ativo e saudável é muito interessante e é uma grande vitória da humanidade vivermos mais anos. E cada vez há mais pessoas idosas. Isso é bom, é muito bom, desde que não sejam doentes.
A questão é que em Portugal, como no sul da Europa, mas Portugal é que nos preocupa, é que nós vivemos os mesmos anos do que os ingleses e do que os dinamarqueses e do que esses países todos, mas com o dobro dos anos de doença. E, portanto, hoje, como estava a dizer, esse problema financeiro dos pobres e dos ricos no envelhecimento é significativo. Contudo, nem os ricos têm um envelhecimento muito digno no nosso país. Porque ou têm a sorte de ter cuidados em casa muito generosos do ponto de vista financeiro, portanto, com muita gente lá em casa, ou caem no sistema e o sistema trata-os como trata as pessoas idosas em geral. Portanto, se caem num hospital, os modelos de recuperação global, os modelos de acompanhamento durante o internamento são inexistentes. Portanto, essa preocupação é inexistente. Portanto, sai do hospital habitualmente numa cadeira de rodas ou acamado, que é uma situação muito grave, e se cai num lar, pronto, tem as pessoas com pouca formação para tratar deles, mesmo que tenham muito dinheiro. E, portanto, a Associação cabe, no fundo, esta missão de ir divulgando estas situações, ir alterando estes cenários. Como é que é quando chegam a um lar, percebem, são chamados para irem lá e, portanto, vocês já chegam com, como diz o código postal, meio caminho andado, não é? Ou como é que é a reação, como é que as coisas, como é que têm conseguido esse processo? Não é muito favorável. Habitualmente tem que partir da hierarquia da instituição e da entidade e habitualmente essa iniciativa é as entidades têm-nas para expulsarem alguém ou para resolver algum problema de conjuntura, ou seja, porque a diretora técnica é má ou porque a equipa tem lá alguns problemas e não sabem como é que é despedir as pessoas. Habitualmente as situações são. Ou seja, ninguém nos pede muito, venham cá ao lar, façam o vosso trabalho e deem-nos pistas para a gente melhorarmos o nosso comportamento e começarmos a ter indicadores de desempenho. Ninguém nos pede diretamente isto. Pedem-nos sempre o nosso apoio para a resolução de alguma situação concreta. Nós aproveitamos. Como não fazemos, por exemplo, formação em entidades sem fazermos uma avaliação das necessidades de formação, para não andarmos lá a falar de gestão de conflitos, quando as pessoas precisam de saber o que é o afeto, portanto, não fazemos essa formação por medida, não é? Vimos o que é que as pessoas precisam e depois fazemos a formação. E vamos às instituições e mudamos, de facto, os comportamentos. Não há dúvida nenhuma. Não. Somos alguns técnicos que têm alguma experiência desta, ou muita experiência. Um dos dramas que está a acontecer também no país é que toda a gente fala de envelhecimento e dá formação sobre envelhecimento e é consultores de envelhecimento. Eu não percebo muito bem porquê, porque eu ando há 15 anos ou há 17 anos a trabalhar dentro de um lar de idosos, vejo e faço festas às boas idades todos os dias e todos os dias sou surpreendido com novos conhecimentos. E, portanto, não sei como é que uma pessoa que nunca entrou num lar de idosos consegue muito bem ensinar pessoas a trabalhar em um lar de idosos. Mas adiante, portanto, é preciso experienciar. É um bocado como aos comentadores desportivos. Portanto, qualquer pessoa fala sobre isto. Qualquer pessoa percebe de envelhecimento. Não é assim, porque o envelhecimento não é a gestão. E os modelos de gestão, os modelos de liderança, não é os modelos de gestão de recursos humanos, também é, mas é especialmente esta ligação com as pessoas idosas. Nós aprendemos com elas e connosco próprio envelhecer o que é que nós precisamos, o que é possível fazer, não para entrarmos numa coisa extraordinária, que também se fala muito. Envelhecer, ter felicidade no envelhecimento. Nós pomos isso em causa. Gostamos que as pessoas discutam isso. Mas o envelhecimento pode ter felicidade. Quando é uma perca permanente, diária, semanal, mensal, eu posso ser mais feliz quando cada vez tenho mais dificuldade a subir as escadas. Quer dizer, vamos lá ver o que é que estamos a falar. O que eu quero e desejo é atenuar a minha infelicidade no envelhecimento. E tentar atenuar a infelicidade das pessoas no envelhecimento. Porque nós, sem resolvermos a base da pirâmide, não resolvemos o topo. E, portanto, para já, é atenuar a infelicidade das pessoas infelizes que estão institucionalizadas e que isso representará mais de 90%. E respeito os bons trabalhos e os bons lares. Eu também tenho um lar bom. Mas, portanto, não estou satisfeito com o meu trabalho porque há lares maus. E, enquanto isso acontecer, a associação tem sempre aí um papel a desempenhar, não é?
Em termos das vossas ações, o que é que está previsto para o futuro? Qual é os vossos objetivos? Vamos agora levar o envelhecimento ao berço da nacionalidade, para começar de novo, Guimarães. Portanto, em outubro, a Associação fez agora uma parceria muito importante com a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. E, portanto, isso tem-nos dado uma capacidade também de mobilização e flexibilidade grande em termos das formações. Portanto, somos creditados pela DGERD como associação, mas gostamos de andar com uma entidade académica que tem os seus conselhos científicos, os seus conselhos pedagógicos e que nos dá instruções. E, portanto, nós não sabemos nada de formação, não é? Somos voluntários, somos cidadãos que temos esta vontade. A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa trouxe-nos essa capacidade. Desenvolvemos uma pós-graduação que é um êxito nacional. Quanto a nós não somos modestos, julgo que é a pós-graduação com mais participação em Portugal. Nós temos à volta de 20, 30 alunos numa pós-graduação do princípio ao fim. Terminou uma neste sábado, tudo diretores técnicos, pessoas licenciadas e que trabalham na área. Portanto, temos mais 22 ou 25 pessoas com uma nova visão, que vão melhorar a vida de muitas pessoas idosas. Cada um deles melhorar a vida de 2 pessoas idosas já são 50. Já não é mau. Já não é nada mau, já não é nada mau. Gostamos mesmo desse princípio. E com a Escola Superior temos muitas formações em curso. Vamos fazer uma formação exclusivamente para enfermeiros de lares de idosos. Parece-nos importante isso, porque o enfermeiro também tem aquela ideia, eu fui enfermeiro, temos aquela ideia, sabemos tudo, vamos para um lar de idosos, se a gente sabe trabalhar numa unidade de cuidados intensivos, o que é um lar de idosos, não é? Não sabemos. Não sabemos. Os enfermeiros de unidade de cuidados são realidades intensivos diferentes. Não sabem nada de envelhecimento. Portanto, têm que aprender. Se quiserem, têm que ser humildes. Eu fui. A minha companheira, enfermeira num bloco operatório, também foi. Portanto, teve que aprender envelhecimento para ser melhor, para perceber alguma coisa. Vamos fazer esse curso. Temos mais cursos de gestão de 48 horas. Queríamos entrar na formação financiada para auxiliares, mas aí só as instituições é que têm poder nisso, de mobilizarem as suas auxiliares. E digo-lhe uma coisa, mesmo gratuitamente, temos dificuldades, muita dificuldade, em encontrar instituições disponíveis para nós fazermos formação. Mas também lhe digo, muito sinceramente, que a experiência que essas instituições têm da formação é muito negativa. E, portanto, têm razões, às vezes, para duvidar. Porque as pessoas vão lá fazer formação e põem quase os formandos contra a instituição. E esta formação foi feita anos e anos desajustada, só porque era financiada e, portanto, foi assim. Portanto, em termos de objetivos futuros, passa mesmo por esta formação que é extremamente necessária para mantermos um bom envelhecimento nas nossas instituições. Muito bem, vamos chegar ao final desta nossa conversa. Mensagem final lá para casa. Uma coisa que eu me esqueci, porque isto é sempre muito curto, nunca vimos preparados. Temos uma revista científica publicada no nosso site, que tem centenas de artigos de toda a gente, sem muito rigor, mas que permite a toda a gente escrever para essa revista, e ela sai trimestralmente e tem centenas de artigos sobre envelhecimento. A mensagem final é esta, é eu dizer às pessoas que se querem mudar as suas instituições e as suas entidades, não inventem muito. Os idosos, quanto a mim, não precisam de saltar de paraquedas, nem de grandes experiências que nunca tiveram e de fazerem aquilo que nunca fizeram. Os idosos precisam de afeto. E vou deixar uma frase que já foi muito contestada e que às vezes é muito chocante, mas eu continuo a dizer, quem não conseguir lamber pessoas idosas, não trabalha com pessoas idosas. Muito bem. É com essa frase então que fechamos este Matinais. Desejo-lhe a continuação de um muito bom dia. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.